Novena de Santo Antônio, quinto dia. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Caminhos abertos no trabalho e na vida financeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação a Santo Antônio Glorioso. Santo Antônio, auxiliador fiel nos momentos de necessidade e intercessor poderoso junto a Deus, neste quinto dia da novena, aproximo-me de Ti trazendo minhas preocupações, meus projetos e minha vida profissional. Tu conheces, Santo querido, as portas que se fecharam, as oportunidades que não aconteceram e os esforços que pareciam não dar frutos. Hoje coloco diante de Deus meu trabalho, minhas finanças e tudo aquilo que pesa no meu coração. Deus, abre caminhos onde não vemos, Santo Antônio. Quantas vezes caminhei com medo do amanhã, preocupado com contas, compromissos e com a insegurança do sustento. Há momentos em que o esforço é grande, mas os resultados são pequenos e o desânimo tenta tomar conta do coração. Hoje reconheço que sem Deus, todo o trabalho se torna pesado e toda preocupação se torna maior. Quando confio minha vida financeira nas mãos do Senhor, aprendo que Ele abre caminhos onde meus olhos não conseguem enxergar. Santo Antônio, fiel amigo de Deus e guia seguro para os que caminham em meio às incertezas da vida, nesta sexta-feira consagrada à confiança e à entrega, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo minhas limitações, minhas dúvidas e minhas necessidades, e elevando esta oração como um clamor sincero por provisão e direção, pois sei que nada me falta quando caminho sob a luz do Senhor, mas também sei que muitas vezes meus olhos se confundem, minha mente se inquieta e meu coração se angustia diante das decisões que preciso tomar e dos caminhos que parecem fechados. Por isso, hoje eu te peço, Santo Antônio, que intercedas por mim junto a Deus, para que nenhuma carência material, espiritual ou emocional me afaste da paz, e para que eu não me perca em atalhos que prometem muito, mas conduzem ao vazio, à frustração e ao desânimo. Nesta manhã, tarde ou noite em que rezo, apresento diante do altar do Senhor todas as áreas da minha vida que necessitam de provisão, o trabalho que sustenta meu lar, as oportunidades que ainda não se abriram, as contas que pesam sobre meus ombros, os sonhos que parecem adiados, as portas que se fecharam sem explicação, as preocupações que me tiram o sono e os medos que tento esconder até de mim mesmo. Visita, Santo Antônio, cada uma dessas realidades com tua intercessão poderosa, pedindo a Deus que me conceda não apenas os recursos necessários para viver com dignidade, mas também a sabedoria para administrar, a serenidade para esperar e a fé para confiar, mesmo quando a lógica humana diz que não há saída. Peço-te, Santo Antônio, que me ajudes a compreender que a verdadeira provisão não se limita ao dinheiro ou aos bens materiais, mas se manifesta também na força interior para recomeçar, na clareza para escolher com prudência, na coragem para dizer não quando necessário e na humildade para aceitar ajuda quando minhas forças se esgotam. Ensina-me a reconhecer as pequenas providências diárias que Deus já derrama sobre mim. O alimento que chega à mesa, a palavra que conforta, a mão estendida no momento certo, a ideia que surge no silêncio da oração, para que eu não seja ingrato nem cego diante das bênçãos que já recebo, mesmo enquanto espero por outras maiores. Santo Antônio, guia-me também no discernimento dos caminhos que devo seguir, pois sei que muitas das minhas angústias não nascem da falta de oportunidades, mas da dificuldade de escolher, do medo de errar e da insegurança diante do futuro. Ilumina minha mente para que eu não decida movido apenas pela pressa, pelo desespero ou pela comparação com os outros, mas sim pela vontade de Deus, que sempre conduz à vida, à paz e ao crescimento verdadeiro. Afasta de mim toda confusão, toda influência,
negativa e toda decisão tomada no impulso, e ensina-me a escutar a voz suave do Espírito Santo, que orienta com firmeza, mas também com ternura. Coloco sob tua proteção, Santo Antônio, todos os projetos que estou iniciando ou desejando iniciar, pedindo que nada avance se não estiver alinhado com o plano de Deus para mim. E que tudo o que for da vontade divina encontre em mim um coração disponível. Mesmo que o caminho exija sacrifício, espera ou renúncia, ajuda-me a confiar que quando Deus fecha uma porta, não é para me abandonar, mas para me proteger, e que quando Ele atrasa algo que eu tanto desejo, é porque está preparando algo maior, ou mais adequado ao meu crescimento espiritual e humano. Nesta oração por provisão e direção, entrego também minha família, pois sei que minhas decisões não afetam apenas a mim, mas a todos aqueles que caminham comigo. Intercede para que nunca falte o necessário em nosso lar, nem o pão material, nem o pão do amor, do diálogo e do respeito, e para que cada escolha que eu fizer seja fonte de bênção e não de divisão, de segurança e não de medo, de esperança e não de ansiedade. Ensina-me a ser responsável, prudente e confiante, lembrando sempre que Deus é Pai e jamais abandona seus filhos que confiam nele. Santo Antônio, que soubeste confiar plenamente na providência divina, mesmo quando tudo parecia incerto, ajuda-me a vencer a tentação do desânimo, da comparação e da autossuficiência, e concede-me a graça de caminhar um dia de cada vez, fazendo o melhor que posso hoje, sem carregar o peso excessivo do amanhã. Que esta sexta-feira seja marcada por um novo olhar sobre minha vida, onde eu reconheça que Deus já está agindo, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo nas dificuldades, e que nenhuma luta é em vão quando colocada nas mãos do Senhor. Recebe, Santo Antônio, esta primeira parte da minha oração como um ato de fé profunda, de abandono confiante e de esperança renovada. E continua caminhando comigo ao longo deste dia e desta novena, para que eu aprenda a viver não dominado pela ansiedade do que falta, mas sustentado pela certeza de que Deus provê, orienta e cuida, hoje e sempre. Nesta segunda etapa da nossa oração, Santo Antônio amado, nós nos colocamos novamente em tua presença com o coração mais aberto, reconhecendo que muitas vezes caminhamos sem saber exatamente para onde ir, sentindo o peso das decisões, das responsabilidades, das contas que chegam, das portas que ainda não se abriram e das respostas que parecem tardar. E é por isso que hoje pedimos não apenas o pão material, mas a clareza do caminho, a luz para os próximos passos, a serenidade para compreender o tempo de Deus e a coragem para não desistir quando tudo parece incerto. Intercede por nós, junto ao Pai, para que a provisão chegue de forma justa, honesta e suficiente, não como fruto da ansiedade ou do desespero, mas como dom que nasce da confiança, pois sabemos que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que as pronunciemos, conhece os lares que dependem de um salário, as mães e pais que se preocupam com os filhos, os jovens que buscam uma oportunidade, os idosos que temem a escassez e aqueles que vivem dias de aperto financeiro, emocional e espiritual. Santo Antônio, guia fiel dos que procuram, ensina-nos a buscar primeiro o reino de Deus, a alinhar nossos desejos com a vontade divina, a discernir entre caminhos que parecem promissores, mas nos afastam da paz, e aqueles que, mesmo simples, nos conduzem à dignidade, ao equilíbrio e à bênção duradoura. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira provisão não é apenas o dinheiro que entra, mas a sabedoria para administrar, a sadhus, prudência para gastar, a humildade para pedir ajuda quando necessário e a generosidade para partilhar quando temos mais do que precisamos.
Visita, Santo Antônio, cada ambiente de trabalho, cada currículo enviado, cada entrevista aguardada, cada projeto parado, cada negócio que enfrenta dificuldades, cada pessoa que trabalha duro e ainda assim não vê frutos e pede a Deus que derrame oportunidades justas, portas abertas, contratos honestos, reconhecimento merecido e crescimento sustentável. Intercede também para que sejamos livres do medo constante da falta, pois esse medo paralisa, rouba a esperança e obscurece a fé. E ensina-nos a descansar na promessa de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, mesmo quando não entendemos o como nem o quando. Dá-nos direção, Santo Antônio, para decisões importantes, para mudanças necessárias, para escolhas que impactam nosso futuro e o futuro de quem amamos. Afasta-nos de caminhos confusos, de propostas enganosas, de alianças que trazem prejuízo à alma, e conduz-nos por veredas seguras, ainda que sejam mais longas ou exigentes. Que a luz de Deus clareie nossa mente, organize nossos pensamentos, acalme nosso coração e nos ajude a ouvir a voz divina no meio do barulho do mundo, para que não sejamos guiados apenas pela urgência, mas pela verdade. Suplicamos também pela provisão emocional e espiritual, pois há lares onde não falta comida, mas falta diálogo, compreensão, paciência e amor. E há pessoas que têm trabalho, mas vivem cansadas, desmotivadas e sem sentido. Por isso pedimos que o Senhor providencie descanso para a alma, ânimo renovado, propósito claro e alegria sincera. Santo Antônio, amigo dos pobres e aflitos, ensina-nos a confiar mesmo quando os números não fecham, quando o futuro parece incerto e quando a espera se prolonga, lembrando-nos de que Deus nunca chega atrasado e que cada dia vivido na fé prepara algo maior do que podemos imaginar. Que esta oração nos fortaleça interiormente, nos torne mais sensíveis à presença de Deus no cotidiano, mais atentos às pequenas providências que já acontecem e mais gratos pelas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, para que, guiados pela tua intercessão, caminhemos com esperança, equilíbrio e confiança rumo aos planos que o Senhor preparou para nós, hoje e sempre. Nesta terceira etapa da nossa oração, Santo Antônio querido, coloco-me novamente diante de tua presença luminosa, para clamar não apenas pelo pão material que sustenta o corpo, mas também pela provisão interior que sustenta a alma quando o cansaço tenta nos vencer, quando as preocupações se acumulam silenciosamente no coração e quando o amanhã parece envolto em incertezas que nos tiram a paz, porque tu conheces, ó Santo Intercessor, cada necessidade escondida, cada dívida que pesa, cada porta que parece fechada, cada resposta que ainda não chegou, e por isso eu te peço com humildade profunda que intercedas junto ao Pai, para que nenhuma falta domine minha casa, para que não falte alimento na mesa, dignidade no trabalho, honestidade nos caminhos, serenidade nas decisões e esperança viva mesmo nos dias mais difíceis. Ensina-me a confiar quando os recursos parecem escassos, a esperar quando tudo parece atrasado, a perseverar quando a resposta ainda não veio e a reconhecer que muitas vezes a maior provisão não está no que recebemos, mas na força interior que Deus nos concede para atravessar os desertos sem perder a fé. Santo Antônio, guia meus passos com sabedoria, ilumina minhas escolhas profissionais. Mostra-me o caminho certo quando me sinto dividido entre opções. Livra-me de decisões tomadas por medo, ansiedade ou desespero. E ajuda-me a discernir aquilo que vem de Deus daquilo que é apenas ilusão passageira. Afasta de mim propostas enganosas, caminhos fáceis que levam à dor, alianças que roubam minha paz e escolhas que me afastam da verdade, e coloca diante de mim
oportunidades honestas, portas abertas pelo céu, encontros providenciais e soluções inesperadas que revelem claramente a mão amorosa do Pai agindo em minha vida. Eu te entrego, Santo Antônio, cada projeto que ainda não saiu do papel, cada sonho adiado por falta de recursos, cada tentativa frustrada que quase me fez desistir. E te peço que transformes o atraso em aprendizado, a espera em amadurecimento e a dor em sabedoria, porque sei que Deus não nega provisão aos que confiam, apenas prepara o coração para receber no tempo certo. E enquanto esse tempo não chega, dá-me equilíbrio emocional, fé firme, paciência ativa e gratidão mesmo nas pequenas conquistas, para que eu não murmure, não desanime e não perca a esperança. Intercede também por todos aqueles que hoje vivem a angústia da escassez, os que estão desempregados, endividados, confusos sobre o futuro, os que sustentam famílias inteiras com esforço silencioso, os que choram à noite preocupados com contas, aluguel, remédios e sustento dos filhos, que nenhum deles se sinta esquecido por Deus, que a provisão chegue de formas inesperadas, que a ajuda venha no momento certo e que a fé seja renovada mesmo em meio às dificuldades, e que cada coração aflito experimente a certeza de que o Senhor é fiel, cuida dos seus e nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Santo Antônio, sela esta parte da oração com confiança absoluta, ensinando-me a caminhar com responsabilidade, coragem e fé, sabendo que a verdadeira direção vem do céu e que a provisão nunca falta àqueles que colocam Deus em primeiro lugar, hoje, amanhã e sempre. Amado Santo Antônio, neste momento mais profundo da minha oração, eu me coloco inteiramente diante de Deus com o coração aberto, reconhecendo que tantas vezes caminhei sem clareza. Tomei decisões guiadas pelo medo, pela pressa ou pela dor, e por isso cheguei a encruzilhadas onde não sabia para onde seguir. Mas hoje eu peço com humildade e confiança que o Senhor, por sua poderosa intercessão, alinhe meus passos à vontade divina, pois eu não quero apenas provisão material. Eu desejo direção espiritual, equilíbrio interior e discernimento para reconhecer quando Deus fala comigo nos pequenos sinais do dia a dia, nas portas que se fecham para me proteger e nas oportunidades que surgem como resposta silenciosa às minhas orações mais antigas. Santo Antônio, mestre da palavra e guia das almas aflitas, ensina-me a confiar quando o caminho parece incerto, a não me desesperar quando a resposta não vem no tempo que eu espero, e a compreender que a verdadeira provisão começa dentro do coração. Quando escolhemos permanecer firmes na fé, mesmo diante da escassez, da dúvida e da insegurança, pois sei que Deus nunca falha e jamais abandona aqueles que nele confiam. Neste dia, eu entrego ao Senhor todas as decisões que preciso tomar, sejam elas grandes ou pequenas, visíveis ou silenciosas, aquelas que dizem respeito ao meu trabalho, às minhas finanças, à minha família, aos meus relacionamentos e ao meu futuro, pedindo que nenhuma escolha seja feita fora da luz de Deus, que nenhuma palavra seja dita sem sabedoria e que nenhum passo seja dado sem a paz que vem do alto, porque eu não quero prosperar de forma vazia, eu quero crescer com propósito, sustento e dignidade, sabendo que cada conquista é fruto da graça divina e não apenas do meu esforço humano. Santo Antônio, intercede para que eu saiba reconhecer quando Deus está me pedindo paciência, quando está me chamando à ação e quando está me convidando ao silêncio e à confiança, pois muitas vezes eu me confundo, insisto em caminhos que não são meus e deixo de perceber as respostas que já estão diante de mim.
Peço também, Santo Antônio, que a provisão necessária chegue à minha vida de forma justa, honesta e abençoada, que nunca falte o pão em minha mesa, o sustento no meu lar e a serenidade no meu coração, mas que, acima de tudo, nunca me falte fé para acreditar que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar, fortalece-me nos dias em que a ansiedade tenta me dominar, em que o medo do amanhã pesa sobre meus pensamentos e em que as contas, as responsabilidades e as incertezas parecem maiores do que minhas forças. Lembrando-me que o Senhor já abriu caminhos impossíveis para tantos que confiaram, e fará o mesmo por mim, porque o amor de Deus não muda e sua providência nunca se atrasa. Santo Antônio, afasta de mim toda a confusão mental, toda decisão precipitada e toda influência que não vem de Deus. Quebra agora, pela força da oração, toda a cadeia de desorientação, de perdas repetidas e de esforços sem frutos, e derrama sobre mim a clareza que vem do Espírito Santo, para que eu saiba onde investir minhas forças, quando avançar, quando recuar e quando simplesmente esperar. Pois eu confio que cada passo guiado por Deus me levará exatamente onde preciso estar, mesmo que o caminho não seja fácil ou imediato. Ensina-me a não comparar minha caminhada com a dos outros, a não me sentir atrasado ou esquecido, mas a compreender que Deus tem um tempo perfeito para tudo e que cada estação da minha vida carrega um ensinamento necessário para o meu amadurecimento espiritual e humano. Por fim, Santo Antônio, eu agradeço antecipadamente pela provisão que já está sendo preparada, pelas respostas que ainda não chegaram, mas que virão no tempo certo, e pela direção que começa a se manifestar dentro de mim como paz, confiança e esperança renovada. Entrego este dia, este trabalho, este futuro e esta vida nas mãos de Deus, certo de que Ele é meu pastor e nada me faltará, que sua luz ilumina meus passos e que sob sua proteção eu seguirei em frente com fé, coragem e gratidão, hoje e sempre. Nesta última parte, Santo Antônio amado, coloco diante de ti não apenas os pedidos que fiz, mas também o silêncio do meu coração, que tantas vezes não sabe mais como pedir, não sabe mais como esperar e não sabe mais como confiar. E é exatamente por isso que agora me abandono por inteiro à tua intercessão poderosa, pedindo que tomes em tuas mãos cada decisão que ainda preciso tomar, cada caminho que ainda preciso percorrer, cada resposta que ainda não chegou e cada porta que parece permanecer fechada, porque eu reconheço que sozinho posso errar, posso me confundir, posso escolher por medo ou por desespero, mas contigo ao meu lado, guiando-me pela luz do Espírito Santo, nenhuma decisão será tomada fora da vontade de Deus. Santo Antônio, sela esta oração com a graça da confiança profunda, aquela confiança que não depende de sinais imediatos, que não exige provas visíveis, que não se apoia apenas no que os olhos veem, mas que descansa na certeza de que Deus já está agindo, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando os recursos ainda não chegaram, mesmo quando as respostas ainda não foram dadas. Porque a providência divina nunca falha e nunca se atrasa. Ela chega no tempo exato, do jeito certo e da forma mais perfeita para a nossa salvação e crescimento espiritual. Peço-te, Santo Antônio, que me ajudes a caminhar a partir de hoje com passos firmes, mente serena e coração obediente, ensinando-me a não tomar decisões precipitadas, a não agir movido pela ansiedade, a não
Permitir que o medo dite minhas escolhas, mas a discernir com calma, oração e sabedoria cada direção que preciso seguir, seja no trabalho, nas finanças, na família, nos relacionamentos ou nos projetos que carrego em meu coração. Abençoa, Santo Antônio, tudo aquilo que coloco nas mãos de Deus diariamente, consagra meus planos, purifica minhas intenções, corrige aquilo que não vem do Senhor e fortalece aquilo que nasce da sua vontade, para que eu não caminhe atrás de ilusões, mas avance com coragem no caminho da verdade, da justiça e da paz. Entrega-me, ó Santo Fiel, a graça de saber esperar sem desistir, de perseverar sem endurecer o coração, de continuar confiando mesmo quando o cansaço quiser me fazer parar, porque sei que a provisão que vem do céu não é apenas material, mas também emocional, espiritual e interior, trazendo equilíbrio, esperança, clareza e paz. Que ao final desta oração, eu me levante mais confiante, mais leve e mais decidido a caminhar com Deus, sabendo que nenhuma necessidade ficará esquecida, nenhuma lágrima passará despercebida e nenhum pedido feito com fé será ignorado pelo Senhor, pois Ele cuida de mim com amor infinito. Santo Antônio, sela este momento com a bênção da gratidão antecipada, para que eu agrade antes mesmo de receber. Confie antes mesmo de ver e louve antes mesmo de compreender, porque sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que esta oração marque um novo tempo de provisão abundante, decisões acertadas, portas abertas, caminhos iluminados e passos firmes, e que a partir de hoje eu caminhe guiado pela mão de Deus, protegido pela intercessão dos santos e sustentado pela fé que nunca se apaga. Amém. Momento do pedido pessoal. Agora, Santo Antônio, apresento diante de Deus minha situação profissional e financeira atual. Em silêncio, faça seu pedido específico. Coloca, Santo querido, meu trabalho e minha vida financeira sob a providência divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiança na providência. Santo Antônio, ao encerrar esta oração, entrego meu sustento e meu futuro profissional nas mãos de Deus. Que este quinto dia da novena renove minha esperança, fortaleça minha confiança e me ajude a encerrar o ano sem medo, mas com fé na providência divina. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.